Caros amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Alex Crypto. É um episódio especial, é mais um episódio em que vou trazer aqui uma pessoa que eu considero especialista na área de dados on-chain. E dados on-chain para mim é algo que é efetivamente muito relevante, porque como vocês sabem eu trago-vos aqui notícias, faço também análise de gráfica, também trago alguns dados on-chain, mas uma coisa é eu transmitir algo que vou encontrando, outra coisa é ter mesmo alguém aqui que é especialista na área. Portanto, sem mais demora, cá está o João Edson, CEO da Alfractal. Olá, João, tudo bem contigo? Olá, Alex, tudo bem? Prazer Muito, estar aqui mais uma vez. muito De obrigado por compartilhar teres. insights poderosos. Claro que sim, claro que sim. Sabes que a última vez que estivemos juntos, recebi vários comentários das pessoas a dizer que gostaram muito do conteúdo, gostaram muito da tua análise, não te conheciam, não conheciam também a Alfractal. Portanto, foi bom teres vindo cá e mais uma vez também agradecer a presença, porque eu sei que tens uma vida muito ocupada e fazermos isto com alguma regularidade vai de facto ser uma mais-valia para a comunidade Alex. Portanto, muito obrigado, João, muito obrigado, ok? Tá Meu bom. caro, vamos então começar. Eu esta semana, atenção, este episódio foi gravado na terça-feira, portanto hoje é sexta-feira, mas este episódio foi gravado na terça-feira. E eu na terça-feira tinha publicado um episódio em que o título era mesmo 3 anos depois Bitcoin dispara um sinal de bear market e foi até baseado em dados on-chain. Eu queria começar exatamente por aí. João, tu, como é óbvio, és um especialista na área, mas qual é o grau de fiabilidade que nós podemos ter ou tirar de dados on-chain? Pode haver divergências ou é mesmo assim pão queijo, como se costuma dizer aqui em Portugal? Sim, né? Primeiramente é importante a gente fazer uma consideração que, diferente de todos os outros mercados, nas criptomoedas, a gente consegue fazer essa análise da blockchain, que nada mais é do que o sentimento da rede, tentar explorar ali, né, acontecimento das redes, seja dos menores, né, as menores entidades, seja as maiores entidades, né. As métricas on-chain, atualmente, principalmente ali para o Bitcoin, são as métricas de melhor correlação com o preço, né. Ok. Então, ao longo dos anos, elas foram que mostraram as melhores correlações, né. No último vídeo nós mostramos algumas, o quão elas são assertivas, né. A métrica mais assertiva de fundo, as métricas mais assertivas de topo. Acontece que tem uma consideração importante, é que desde 2021 o comportamento, né, do mercado, ele se tornou altamente complexo, né, e começaram a divergir algumas métricas, né, algumas métricas, elas perderam aquela absoluta assertividade ao longo do tempo. Só que, ao longo desse, enfim, desse tempo, né, a gente aqui da Alfractal começou a criar ajustes para essas métricas, e por diversas razões. Primeiro que, ao longo do tempo, muitos se tornaram holder. Então, se a gente fazer uma análise do supply, dos endereços, por exemplo, com menos de 10 bitcoins, há um processo de acumulação constante, né? Ela só cresce, cresce, cresce. Um comportamento que é diferente do que foi observado até 2018. Né? Em contrapartida, existem muitos bitcoins que eles é dado como bitcoins esquecidos, né? Também conhecido como bitcoins que nunca foram movidos. É em torno de um pouco mais de 4 milhões de bitcoins. Então, a gente começou a colocar isso nas métricas. Né? Okay. O comportamento dos bitcoins esquecidos, ou seja, ponderar através do supply, que são esses bitcoins que não são movidos. Porque, ao longo do tempo, as métricas on-chains, elas foram foi perdendo não foi perdendo a força, mas elas foram perdendo a amplitude, exatamente que muitos bitcoins deixaram de se mover ao longo desse tempo. Né? Fazendo esses ajustes, percebemos que as métricas voltaram a ficar mais assertivas novamente. Né? Okay. Então, eu entendo que a maioria das plataformas, como Glassnode, CryptoQuant, em algum momento eles vão começar a ajustar as métricas também, porque o mercado tem se tornado mais complexo, o mercado ele precisa dessa atenção nessas métricas, né?
Aí eu Então é um acho que a processo pergunta evolutivo, não é? É um processo evolutivo que vocês têm que estar sempre a ele acompanhar. funcionou ali até 2018, 19 com perfeição, mas depois se foi necessário começar a fazer esses pequenos ajustes. Ok, Tá? ok. Muito bem. Era um esclarecimento importante agora também para começarmos. João, é o que está em cima da mesa. Muito se fala de possibilidade de recessão ou não, de liquidez, dados económicos, macroeconómicos e tudo mais. Eu queria começar por aqui, porque há um receio de podermos estar a caminhar para uma recessão. Há muita gente já fala sobre isso. Ainda esta semana falei com o secretário do Tesouro, diz que sim, ele não disse que era provável, mas que não coloca de parte uma recessão. Donald Trump também não veio negar isso mesmo. E baseando-nos em dados macroeconómicos, há alguns desses dados que tu tenhas aí disponível que nos possas mostrar que sustentem esta tese de facto podemos estar a caminhar para uma recessão ou não? Sim, sim. Eu posso até Sim, compartilhar a tela aqui, se faz favor, faz favor. se você me permite. Sim, Aí conseguimos mostrar isso. já tenho aqui. Estiver visualizando, é só Já comentar. está. Eu estou aqui em tela com o Economy Policy, um Certain, né, Index para os Estados Unidos, ou seja, é um índice de incerteza, né, do mercado norte-americano. Esse Certo. índice, ele baseia no sentimento, né, a gente tem até uma descrição aqui embaixo, que ele vem do sentimento das ações, né, vem um sentimento ali de sites de notícias, né, não é a gente que calcula isso, é exatamente, né, a gente tem até a base, né, que é o Economist Policy, Uhum. aqui embaixo, só clicando, ele já direciona para o link. E tem um fato curioso acontecendo, né? Nós estamos no maior nível de incerteza econômica Verdade. no mercado dos Estados Unidos. E esse nível de incerteza ele vem por diversas razões. A primeira delas é que algumas métricas macroeconômicas começaram a se divergir, né? A gente pode até comparar aqui com o S&P, ver que o S&P está subindo e mesmo assim os níveis de incerteza também começou a subir. Deixa eu colocar uma média aqui de 14 para facilitar um pouco a análise. Perceba que nós atingimos o mesmo nível do que aconteceu ali no Covid, né? Antes Rastro de do Covid. Corona Muito bem. e por diversas razões isso tende a acontecer. Inclusive, ela começou a subir exatamente ali, momentos antes, né, da eleição. Né? Exatamente no momento da eleição. Então, a política do Donald Trump nos Estados Unidos, ela gera um impacto realmente elevado. Né? Se a gente voltar aqui, quando o Donald Trump realmente teve ali a entrada da posse, teve um pico, né? Ali em Certo. 2016, teve um pico, mas não como agora. Por quê? Porque lá em 2016, as métricas macroeconômicas, elas ainda não estavam apontando a possibilidade de recessão, né? E agora sim, elas estão soando uma possibilidade de recessão. Mas eu costumo dizer que as métricas, elas podem mostrar uma possibilidade de recessão, mas isso leva tempo para acontecer. Isso pode levar 2 ou 3 anos para acontecer. E nós temos métricas que, inclusive, a gente consegue explorar um pouco esse fator de probabilidade, né? Eu estou aqui com o preço do Bitcoin, né? Comparando com 3 métricas super, super interessante lá do Banco de Nova York, né? Que é a probabilidade de recessão dos Estados Unidos e uma probabilidade que tenta prever, né, uma recessão nos Estados Unidos. E uma métrica altamente conhecida aí, principalmente para quem trabalha nos bancos, para quem trabalha em fundos de investimento, que é o índice de recessão de Sun-Hurley, né? Sim. A gente pode olhar aqui de forma individual. Sun-Hurley, ele considera várias métricas para dar um viés de se é uma recessão ou não. Uma delas é o nível de desemprego, né? Se o índice de desemprego dos Estados Unidos aumentar, essa métrica ela pondera, né, em diversas outras, né, métricas macroeconômicas, então isso tende a aumentar. Então percebe que aqui no Covid foi muito rápido, né? Ela realmente aumentou e logo Sim. depois abaixou, né? E a gente tá, vamos dizer assim, pelo menos ali em 0,4, não tá um nível tão alto como vimos aqui em A crise de 2007 para 2008. 2008, né?
Mas o interessante é essa outra aqui, né? Ela traz um viés de tentar prever algum acontecimento. Eu acho que a gente também consegue comparar isso melhor com o S&P 500. E a gente pode até voltar um pouco no passado, né? Veja que em diversos momentos ela tentou prever ali. E é interessante dizer que essa métrica ela até vai à frente do preço atual, né? Porque eles usam diversas métricas macroeconômicas, como produtividade dos Estados Unidos, índice de desemprego, uma série de métricas, né? Para tentar estimar isso. Se ela estiver alta, significa que é um sinal que essas métricas estão ruins ou elas divergem. O que é divergir? Né? Tá dando sinais de uma possível recessão, mas o S&P 500, as ações estão subindo. Verdade. Isso é um cenário de ficar atento. Ah, pode continuar subindo? Pode continuar subindo. Ah, nenhum problema. Veja que aqui ela estava até alta e o S&P estava subindo. Mas, de fato, depois a gente teve um processo de recessão e uma lateralização que foi desde o final de 1999 até início ali, né, de 2000, ou seja, basicamente 10 anos de lateralização. Um momento onde poucas pessoas fazem dinheiro, a economia desacelera, né? E nós estamos agora no nível mais alto da história. Por quê? Porque essas métricas não estão tão interessantes, né? E aí, para complementar, né, essa questão de macroeconômica, tem uma das métricas que eu mais gosto, particularmente, que é o Kansas City, né? Que ele mede aqui a questão de condições de trabalho nos Estados Unidos, né? Então, assim, existem uma pilha de métricas, se não me falha a memória, são 24 métricas que o Kansas, né, que é um banco, o Kansas metrifica isso. E o que é interessante, né, fazer uma observação e a gente até fazer uma análise aqui no ciclo de 2007, 2008. Percebe que essa métrica ela começou a cair antes, né? Ela começou a cair, e enquanto isso o S&P 500 estava subindo por um determinado tempo. E isso foi mais ou menos 2 anos de diferença, né? Então, o mercado ele pode dar sinais de uma recessão com 2 anos, né, de forma antecipada. E se a gente dá uma olhada aqui como é que foi no Covid, ele deu um sinal de queda um mês antes, ó, ele começou a cair antes, o S&P subiu mais um pouco, e o Kansas City já deu uma queda mais rápida, né? E aí depois começou ali o Covid. Então veja que 3 meses com antecedência, lá no Covid, 2, 3 meses, ele já estava dando sinais de enfraquecimento antes do, né, de fato, ali do Mas coronavírus. aqui o que tu podes ver ali agora mais recente, há uma divergência muito grande, Muito grande, muito muito grande. grande mesmo. A gente está vendo essa métrica cair por muito tempo, exatamente desde janeiro de 2022, ela está caindo, dando sinais de recessão, né? E o S&P, ele só cai um pouco ali, mas depois ele voltou. Certo. Então, eu falo que é a maior divergência da história, né? E isso acabou liquidando muitas pessoas, isso Sim, acabou liquidando bancos, grandes posições, né? O mercado foi bem contra a tendência. Aquilo que parecia óbvio para todo mundo, que vai ter recessão, tá começando guerra na Ucrânia, que foi exatamente ali em 2022, né? No início de 2022. Tava aquele temor que ia ter muita recessão no mercado, e o mercado não teve recessão. O mercado foi contra essa tendência, né? Só que é importante considerar que eu particularmente não acredito que essa divergência vai se perpetuar por muito tempo. Até porque a volatilidade recente que aconteceu ali no mercado, principalmente no S&P 500, já dá leves sinais que pode sim acontecer uma possibilidade de uma recessão. Porém, eu não acho que vai ser tipo agora. Eu acho que vai ok. ser de forma mais morosa, de algo muito similar ao que aconteceu aqui em 2007, 2008, né? Tá vendo? Que o S&P cai, ele ameaça subir, aí ele cai, e isso já se passaram vários e vários meses até chegar ao final de 2009. Então, ou seja, começou aqui em julho, maio, junho de 2007 e só acabou, né,
no início de 2009, ou seja, 2 anos de queda. Então, nós podemos estar, sim, no início de uma recessão, né, dada algumas circunstâncias, mas isso pode se estender nos próximos 2, 3 anos, né? Acho que Exatamente. é exatamente pelas peculiaridades do mercado. Portanto, não estás, na tua opinião, isto não é aconselhamento financeiro, como é óbvio, não estás a prever algo semelhante ao Covid, a um crash muito rápido, mas se calhar algo mais prolongado, uma Mais retração prolongado. mais É, prolongada. e Ok, eu acredito nisso por diversas razões, principalmente pelas maiores empresas de tecnologia do mundo, né? Todas as ok. grandes tecnologias, quando elas surgem, elas geram ali, né, aquela euforia no mercado. E principalmente a IA, né? A gente está falando de ChatGPT, DeepSeek, Grok e várias tecnologias que estão surgindo em volta disso, né? Normalmente, quando grandes tecnologias impactam a sociedade, pelo menos na história, e eu já li algumas literaturas bem interessantes nesse sentido, é sinal de topo de mercado, né? É sinal que as coisas estão realmente sobreaquecidas. E É é só a verdade. gente fazer análise básica aí do que aconteceu com a NVIDIA, o que aconteceu com a AMD, são empresas que, principalmente da NVIDIA, sumiu freneticamente. Isso geralmente gera grandes realizações de lucros, né? Mas a queda ela nunca é rápida, ela se estende, ela dá várias ameaças, né? Que vai voltar a subir, e às vezes ela não sobe. Ele fica ali. Ah, e o Bitcoin? E as criptomoedas? Eu acredito que nós estamos em um momento onde que também vai divergir, né? E eu consigo explicar isso olhando basicamente questões de correlação, né? Eu gosto de analisar, ao invés de eu analisar de forma individual, eu gosto de analisar a correlação do Bitcoin com vários ativos, vários índices de mercado. Não S&P 500, mas vários espalhados pelo mundo, Sim. do Japão, da Alemanha, da China. E o que eu estou observando? Já estou observando várias correlações negativas, né? Com índices, por exemplo, lá da Alemanha, da Europa, né? Alguns índices ainda estão positivos e totalmente diferente do que a gente viu em 2024. 2024, a maior parte estava na região positiva, ou seja, o mercado tradicional estava subindo e o Bitcoin também estava subindo. Agora está um pouco diferente, o mercado tradicional pode estar caindo ou subindo, e o Bitcoin está, ou seja, está fazendo um comportamento inverso, né? E percebe que foi de forma muito similar ao que aconteceu aqui em 2023. E se você colocar o preço do Bitcoin e o S&P 500 em 2023, você vê várias divergências. Entre elas, o S&P 500 subindo, 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 e o Bitcoin lateralizado, não fazendo nada. Então, acho que é muito importante olhar para isso, porque no momento que a correlação do Bitcoin estiver muito negativa, como a gente viu aqui, por exemplo, em 2015, quando a correlação estiver muito negativa em relação, né, a todos os índices de mercado, eu particularmente eu não vou ficar olhando muito índices, né, o Uhum. mercado tradicional para tomar uma decisão. Aí eu prefiro dar mais peso à análise técnica, análise on-chain, que particularmente é o que eu gosto mais, né? Porque chega um momento que o S&P ele pode estar caindo, mas o Bitcoin pode subir. Sim, O até inverso pela também disso própria, acontecer. até pela, se o Bitcoin tem uma queda mais expressiva, há também aquela questão do valor que o próprio ativo tem e as pessoas olharem para Bitcoin e dizem, está muito barato já. E mesmo que o É. SP500 continua a cair, é que, por exemplo, a Nvidia subiu de uma forma exponencial. O ouro continua a subir de uma forma muito agressiva. Chega a um ponto em que se calhar as pessoas também olham para ali, Bitcoin está muito interessante já numa perspectiva de investimento, não é? de médio, longo prazo. João, eu queria agora passar para uma questão, porque obviamente falámos na recessão e de facto esses dados que mostraste são um pouco preocupantes, mas fala-se muito na proteção, digamos assim, da recessão para os mercados, que é a injeção de liquidez que costumam surgir nos próprios mercados. Eu gostava de saber se tens alguns dados que nos mostres em que ponto é que nós estamos, seja às vezes nos Estados Unidos, na China, na Europa, que poderá estar a influenciar os mercados, não só de cripto, mas também do mercado tradicional. Tens aí alguma coisa para que nos possas mostrar? Sim, temos sim. Inclusive, eu até separei algumas métricas aqui. Esse daqui é o M2, né? É o Uhum. dinheiro em reserva aqui de diversos países do mundo inteiro, né? E a gente viu uma injeção de dinheiro extremamente elevada, né? Recentemente aqui. Então, a gente está aí próximo de 120 trilhões de dólares. É,
E é muito importante a gente descer um pouco mais esse nível, né? Para ver quais, de fato, são os países que estão realmente contribuindo, porque acho que eu já mencionei algumas vezes que quando fala de mercado como um todo, muitos analistas parecem achar que só existe os Estados Unidos. Sim. Talvez por aquela história, aquela crença que foi a maior economia, mas eu já venho os últimos 2 anos falando, opa, vamos dar mais importância ao que está acontecendo na China, ao que está acontecendo no Japão, né? Até porque o M2 da China hoje é o maior do mundo. E a gente observa que quando o M2 da China ele ganha vantagem em cima do M2 dos Estados Unidos, o Bitcoin sobe. Poucas pessoas sabem disso e eu fiquei sabendo recentemente, foi em dezembro, né? Que a gente começou a criar essas métricas. Então, eu acredito o seguinte: a economia, essa injeção de dinheiro subindo, ela realmente é interessante. Mas eu gosto de ver do M2 quantos estão nos bancos centrais. Porque os bancos centrais acabam sendo um dinheiro de uma velocidade maior, né? Para chegar, inclusive, lá nas ações, nas criptomoedas, né? Mas a gente consegue descer os níveis, né? Aqui, por exemplo, a gente tem todos os países, vejam que são bastante países que a gente está olhando, né? Esse grande azulzão aqui que está aparecendo aqui no meio é a China, então a gente consegue ver até uma visão de percentual, que veja que a China ela tem contribuído de certa forma, deixa eu pegar aqui o marcador, ela tem ampliado, né, em relação aos outros países, à medida, né, que os anos vai se passando, né, e foi basicamente 2014, se eu não me engano, que o M2 da China se tornou o maior do mundo. Então, o dinheiro global, hoje, boa parcela dele está indo para a China. Eu até falo, eu acho que Satoshi Nakamoto deve ser chinês, né? E eu fiz até um post disso, mostrando exatamente um gráfico muito interessante, que é o preço do Bitcoin dividido pelo M2 da China. Ele forma resistência e suportes incrivelmente precisas. Inclusive, acertou o último topo, né, do Bitcoin, né, em relação ao mercado como um todo. Então, eu acho que é muito interessante nós darmos também mais importância e ênfase do que está acontecendo, né, no mercado asiático, né? E quando a gente fala de liquidez, tem essa métrica também, que ela acabou sendo bastante compartilhada, né, na internet, que a gente pega a liquidez global e afasta ela para frente ou para trás, né? E o curioso foi que se a gente afastar a liquidez global 70 dias para frente, ela acabou coincidindo ali com as movimentações do preço do Bitcoin. Né? Então, imagina que a gente está afastando 70 dias para frente a liquidez global, é como se fosse prever um futuro movimento do Bitcoin. E isso Uma parece ter divergência muito grande. isso parece ter funcionado muito bem. Eu tenho algumas considerações a respeito disso, né? Mas vamos lá. Aqui em janeiro de 2024, né? Imagina que Sim. a métrica está afastada 70 dias para frente, né? Ela subiu, né? Ela subiu bastante e o que aconteceu com o Bitcoin também subiu. Quando ela parou lá em cima, o Bitcoin também parou de subir. E quando ela lateralizou, ele também lateralizou, né? E ela foi exatamente, né, muito próximo lá vamos dizer assim, do topo, né? O fechamento do preço aqui, o topo do Bitcoin de fato foi em dezembro. O preço máximo do Bitcoin foi em janeiro, no dia ali da posse do Trump. Então, olha o que está acontecendo com a liquidez global. Né? Pois é, Ela uma voltou a subir. diferença muito grande. Então, se ela continuar prevendo, provavelmente nós podemos ter uma injeção de mais dinheiro na economia, né? Principalmente ali no Bitcoin, nas criptomoedas como um todo, e a gente ter um movimento de alta. E que é contraditório ao que as métricas macroeconômicas de recessão têm apontado. Mas, Por João, isso que torna tudo muito complexo. isso são projeções, certo? O que estás aí a mostrar. Isto é uma projeção do que poderá vir aí ao nível de liquidez. Ou seja, podemos juntar com a informação que tu deste anteriormente, em que se de facto nós começarmos a entrar em um momento de recessão, nomeadamente nos Estados Unidos,
A China já sabemos que está tipo uma bazuca, aquilo está com uma injeção brutal, porque eles estão com deflação e precisam de facto tentar resolver o problema económico. Poderemos ainda então ter, de facto, a junção desses dois elementos, ou seja, uma recessão, potencial recessão, com uma injeção de liquidez muito grande então a surgir no mercado, certo? Sim, certo. Ok. E é nesses momentos que geralmente mercados altamente especulativos, de alto risco e que sobem muito. Olha o que aconteceu com o Bitcoin após o Covid-19. O Bitcoin explodiu de preço. As Foi. altcoins explodiram de preço, né? Então, qualquer grande queda no mercado que vier a acontecer, eu acredito que vai ser como um flush, né? Vai subir rápido. Talvez o S&P 500, as ações não acompanhem, mas provavelmente as criptomoedas vão dar bastante volatilidade e deve subir, né? Alguns analistas têm publicado, né, da possibilidade que já é o início do bear market para o Bitcoin, porque vem se baseando ali com algumas métricas on-chain, né, mas pode divergir, né, e eu acredito que eu ainda persisto na análise que tudo indica que o Bitcoin pode renovar uma máxima até outubro, né, desse ano. Então, mesmo que diante de tantos acontecimentos que que está aparecendo, eu tenho uma crença ali, baseada em muitas métricas, a gente analisa que o Bitcoin ele pode talvez visitar a casa dos 60 mil dólares de novo, né? 60, abaixo dos 70 mil dólares, e ele acumular, e nos próximos meses ele vir renovar uma máxima. Aí, de fato, eu entenderia que ali seria realmente a máxima histórica, até porque muitas dessas métricas elas já deram sinais de topo, né? Certo. Se a gente fazer uma. Desculpa lá, para não mudares, que era, quando é que estás quando é que esse gráfico aí mostra que Bitcoin, por exemplo, poderá começar a arrancar, não estou a dizer que vai arrancar, mas pronto, com o nível de liquidez, quando ela começa a subir, qual é a altura, mais ou menos? 27 de março, 28 de março, ainda esse Ok, mês. Daqui ok. 10, aqui, mais ou No, menos no início, no final deste mês, ok, ok. é final desse mês, né? E quando a gente também fala de liquidez global, eu sempre gosto do viés de separar o lado oeste e o lado leste do globo, né? Eu acho que eu até mostrei esse gráfico anteriormente, mas é interessante para a gente ver perspectivas, né, macroeconômicas, perspectivas políticas, né? Porque as nossas redes sociais, as notícias que nós consumimos, ela tem um viés muito ocidental. Sim, Pare para pensar. A gente não abre a internet, o Google, e vê coisas da China. claro, Até sim. porque essas empresas estão situadas, né, no Vale do Silício, então elas vão fazer com que as notícias sejam sempre tendenciosas, né, ao Ocidente, né? Então eu gosto de fazer essas comparações do lado leste e do lado oeste do globo, para a gente ter uma percepção que o lado mais asiático, ele tem aí cobrindo a economia global de uma forma avassaladora, né? Principalmente ali a partir de 2012. Veja que hoje já domina mais de 50%, né? E recentemente deu até um ciclo de alta aqui, né? Por causa da injeção financeira lá da China. Então são quase 57% de toda a liquidez global está sob o poder, né, ali da Ásia, né? Então realmente é impressionante como que essas métricas pode mudar um pouco, né, a Sim, ideia de compreensão de macroeconômica, né? E para isso a gente pode criar um oscilador, a gente pode ver também a relação dos Estados Unidos e da China. Isso particularmente eu gosto muito de fazer essas comparações dos Estados Unidos com a China, que olha que interessante, né? Essa métrica, quando ela cai, é um sinal que a economia ali ela está entrando a economia dos Estados Unidos está ganhando alguma vantagem em sim, relação à relativamente à China, né? China, sim. Sim, sim. E quando é o inverso, quando está subindo, significa que, né, A a China. liquidez global da China está subindo. E o que né, eu observei? Que em algum momento, quando a economia da China sobe, olha o que acontece com o Bitcoin. Quando ela sobe, olha o que aconteceu com o Bitcoin. Ela está subindo, olha o que aconteceu com o Bitcoin. E Sim, agora ela voltou a subir, né? sim. Então, à medida que a economia, o dinheiro vai para a China de alguma forma, essa liquidez vai para a China, eu vejo isso com bons olhos, né?
Então, por isso que reforça a minha tese, que é para a gente começar a acompanhar mais o que está acontecendo no lado asiático de si, né? Porque realmente aquilo dali pode gerar impactos nas nossas tomadas de decisões, né? Se continuar subindo, eu vejo aí como otimismo, né? Olha que o passado também no ciclo de 2017, né, e 2016, a economia da China ganhando espaço em relação à economia dos Estados Unidos e o Bitcoin foi, ou seja, existem muitas exchanges, né? E se você olhar quem são os CEOs dessas exchanges, quem são, né, os criadores dessas exchanges, a grande maioria são o quê? São chineses. Sim. Olha que curioso. A gente tem o da Bybit, que é um chinês, a gente tem a CZ, que é um chinês, então tem um interesse chinês por parte das exchanges muito alto. Então, por isso que eu acredito desse impacto, né? Desse impacto que é mais relevante do que o mercado norte-americano. Muito bem. Olha, tens algum. Não sei se tens aí mais dados ao nível de dados de liquidez para nos mostrar, nomeadamente alguma relação com se de facto, por exemplo, até que ponto que os mercados podem continuar a descer. Nós já vimos um bocadinho isto, que há aí uma certa divergência, ou seja, a liquidez estar a entrar e os mercados neste momento estarem a cair. Portanto, isso que tu estás aí a mostrar também mostra exatamente isso. Não é? Que está a Isso aqui aumentar é a variação da liquidez global, né, durante um ano. E exatamente. ela é curiosa, e a gente está comparando aqui com o Bitcoin, que quando ela fica numa região negativa, ela acaba coincidindo ali momentos de fundos de preço, né, do Bitcoin. E o que a gente está vendo agora é uma alta, né? Se Exato. isso continuar subindo como viu aqui, não, eu acredito que também é alta para o mercado, porque é mais dinheiro disponível, né? E então é curioso como que a economia global, né, ela influencia todos os mercados, né? E a gente tenta explorar essas métricas da melhor forma possível para essas tomadas de decisões. Muito bem, muito bem. Meu caro, vamos falar sobre cripto agora, mais direcionado a cripto. E eu sei que nós estamos numa fase muito engraçada, porque eu lembro perfeitamente quando nós estávamos no fundo do mercado, o pessoal que dizia, a maioria das pessoas dizia que o mercado ia continuar a cair, depois apareceu algumas pessoas a dizer que o mercado ia começar a subir, e essas pessoas diziam, isso disparar, não sei o que mais. Agora parece que estamos a assistir um bocadinho ao contrário. Ainda há muita gente com mentalidade buy the dip, mas já começam a surgir pessoas a dizer, não, eu acho que o mercado vai cair de uma forma mais agressiva, e há esta divergência de opinião só com algumas pessoas, com estas diferentes abordagens. Portanto, eu queria te pedir que nos mostrasses dados on-chain que sejam a favor dos touros, dos bulls, não é? E outros dados on-chain que sejam favoráveis aos bears, ou seja, aquelas pessoas que são de facto mais pessimistas. Se tivesse aí alguma coisa para nós, a gente agradecia. Tá bom, a gente tem aqui. Então, a gente tem a categoria aqui on-chain. Eu costumo dizer que tem algumas métricas que ela costuma sustentar, né, ali bull market, né? Uma delas Antes de mostrar, só dizer que se quiserem aderir ao Fractal, vocês têm um link na descrição do episódio, em que o João teve a amabilidade de dar um desconto também. Portanto, se quiserem fazê-lo, podem usufruir desse mesmo desconto, está bem? Show. Tem essa daqui, ó, né, que é o Tree Market Mean Price. Okay. É uma métrica que ela favorece ali os touros. O que essa métrica mede, né? Aí, primeira coisa, deixa eu tirar um monte de coisa aqui para não confundir o pessoal, né? Ela nada mais é do que essa linha azul. Tree Market Mean Price é o preço médio de todos os bitcoins que estão sendo negociados, porém nós desconsideramos, nós tiramos os bitcoins provenientes da mineração. Ok. Porque ele é um supply ativo que não está indo para a maioria das pessoas, a maioria das entidades, né? E olha que curioso o que aconteceu aqui em 2021, né? Olha aí, ela sustentou um grande dump, segurou, foi exatamente no preço. E depois, olha o que aconteceu, uma alta. E a gente pode estar repetindo esse movimento agora, né? Se a gente fazer uma análise aqui mais recente, até para ver aonde que está essa métrica, e olha que curioso,
ela está agora em 64 mil dólares. Exato. Então, provavelmente com alta taxa de assertividade, caso o mercado venha a cair mais, eu acredito que é ali que ele vai se segurar. E curiosamente, 64 mil dólares é o topo lá de 2021, né? Do primeiro topo, né? Então, Sim. caso o Bitcoin venha cair mais, é aqui que eu vou pensar em acumular. Porque pode ser que ele vem, ele acumula novamente, lá para alguns meses ele vai embora, renovando uma nova máxima, de forma muito similar ao que aconteceu lá em 2021. Então, essa métrica, ela sustenta o bull market desde que o Bitcoin não perca 64 mil dólares. Uma métrica muito positiva É a dado linha essas de defesa circunstâncias. dos bulls. Isso aí, linha de defesa altamente forte porque ela vai no preço médio, né? E a gente consegue colocar outras métricas como se for. Na realidade, não são métricas, né? São parte do gráfico para mostrar ali oportunidades excelentes, né? Esse amarelo, essas barras amarelas, ela nada mais é do que uma excelente forma de acumular. Então a gente colocou aqui, ó, Smart Dollar Cushion Average, ou seja, como que fazer um DCA, né? Comprar toda semana de uma forma inteligente. Eu falo o seguinte: compre toda semana, desde que o preço esteja, né, com esses sinais amarelados, ou seja, abaixo dessa linha, porque você vai estar acumulando melhor do que o preço médio de toda a blockchain. Exatamente. Os azuis as melhores oportunidades ali de compra, né? De fato, porque muitos estão em prejuízo e isso pode dar uma oportunidade excelente, né? Existem outras métricas também que elas sustentam um viés de alta bem interessante, que é, por exemplo, você vê o preço médio do investidor de curto prazo, de longo prazo. Eu costumo dizer que o Long Term Hold Annualized Price, ela não é uma métrica que é bom para os touros ou bom para os ursos, né? Ela é uma métrica mais de oportunidade. Então, toda vez que o Bitcoin foi abaixo dela, toda vez que ela foi abaixo dessa linha avermelhada, foi uma excelente oportunidade de acumulação, né? Sim. Então, eu acho pouco provável disso acontecer nos próximos meses, né? Mas ninguém sabe dessa possibilidade. A gente está falando aí de 25.500 dólares, mas provavelmente isso daí já é considerado um bear market. Isso seria o Uma fundo do outra, bear market, provavelmente. provavelmente, o fundo bear market. O que tem gerado muito medo nas pessoas é exatamente o que está acontecendo com essa métrica aqui, que diferente da outra que eu acabei de mostrar, essa daqui, ela mostra o preço médio do investidor de curto prazo. O que é um investidor de curto prazo? É aquele investidor que segura suas moedas até 155 dias. E por que 155 dias? Porque a gente faz análise estatística e percebe que é uma data de corte excelente que mostra se a pessoa vai segurar mais tempo ou ela vai segurar menos tempo. Existe uma probabilidade muito maior das pessoas venderem, mover seus bitcoins em alguns poucos meses do que aquela pessoa que está segurando muitos anos. Então, é uma data de corte. E olha que curioso, se a gente tirar esse heatmap e ver que ela sustenta vários. Ela já sustentou no passado, se a gente voltar aqui lá em 2017, a gente percebe que sustentou o bull market em diversas ocasiões. Né? É uma métrica muito poderosa. Veja que ela vai sustentando um bull market, às vezes dá um pequeno pavio abaixo, né? Mas ela vai sustentando. Né? E quando perde de vez, ela volta a testar, aí entra de fato em um bear market. E se a gente perceber o que está acontecendo agora, a gente fazer uma análise de forma similar, veja que o mercado o mercado está um pouco mais complexo, né? Dessa vez, ele tentou sustentar aqui passou um pouco, reagiu, depois caiu para baixo, reacumulou, né? E foi testando em alguns momentos. E olha o que aconteceu. Exatamente, ela tem servindo aí, ó, serviu como resistência, né? Em que E valor olha é que que está essa linha agora? agora interessante. Vamos dar um zoom aqui para chegar bem perto.
Tá vendo que ela subiu? Sim, 90, Ela 93. subiu Pois porque é. teve um processo de acumulação forte recente. Muitas pessoas criaram a crença que tá no fundo. E por isso que eu acho que o Bitcoin pode cair um pouco mais. É o buy the dip, exatamente. Eu acho que o Bitcoin ele só vai reagir quando algumas métricas de derivativo, né, dá uma Flush total. nivelada, né? Sim, Uma delas é o próprio fund rate, né? Imagina que a gente pega o fund rate de diversas exchanges e a gente perceber que é uma excelente forma de metrificar isso, né? A gente perceber o que aconteceu no passado, principalmente nessa região, ó, teve um fund rate muito negativo, muitas posições de venda, né, sendo acumuladas. Isso sim. daí é um fundo de preço perfeito, né, para a gente ter assim, pode comprar, porque raramente o Bitcoin tem um fund rate tão negativo São os tais e nós movimentos de e tá capitulação. positivo, movimento de capitulação, né? Exatamente, Isso sim. está associado em grandes liquidações. E olha que curioso, como é que o fund rate ele lembra um pouco análise de sentimento, né? Que eu gosto muito de estar compartilhando análise de sentimento. Por exemplo, o que está acontecendo no Twitter, o que as pessoas estão falando no Twitter, se as pessoas estão mais tendenciosas a falar coisas positivas, se estão mais tendenciosas a falar coisas, né, negativas. E é muito parecido até com o fund rate, né? Quando fica bastante negativo, né? Tá vendo que. Opa, Uhum. deixa eu voltar aqui. Quando fica bastante negativo o sentimento, todo mundo está com medo. Olha só o que acontece com o preço. Todo Sim, mundo está com medo. O preço ele forma fundos locais com boa assertividade. Então, eu costumo dizer o seguinte: compre o medo das pessoas, porque você está comprando melhor do que elas. Enquanto elas estão vendendo, você está comprando, né? E a gente teve uma região aqui, ó, de medo e começou já a ficar positivo de novo. E por que fica positivo? Porque tem muitos influencers que conseguem deixar as pessoas otimistas. É um claro. CZ publicando, é um dono de uma grande plataforma publicando coisas positivas, é o Trump fazendo algumas Exato. promessas relacionadas ao mercado de criptomoeda. Aí todo mundo começa ali voltar a publicar de forma positiva, né? Pode ficar vermelho e continuar caindo? Pode. Sim, Isso aconteceu, por exemplo, ali no bear market, mas você consegue fazer bons trades, né? Aqui está negativo, olha só, você compraria 32 e conseguiria vender acima de 40, 45 mil. A mesma forma, ficou muito negativo, você poderia ter comprado 80 e vendido a 85. Então você sim. consegue fazer até day trade, né? Utilizando métricas de sentimento. A gente Depende da utiliza muito estratégia depois essas das métricas. pessoas. Exatamente. Sim, sim. Muito interessante. E, Diz, tem força. diversas outras métricas que a gente tem um viés negativo e positivo. Eu vou mostrar uma que tem um viés negativo e que a gente compartilhou, né, exatamente em dezembro. São Uhum. basicamente duas métricas, né, onde que ela mostra fase de distribuição e fase de acumulação. E só que ela é baseada num capital realizado, né? Ou seja, de fato, os bitcoins que estão sendo movidos. Se os bitcoins estão sendo movidos por baleias e esses bitcoins estão altamente em lucro, essa métrica vai lá para cima. Né? Se elas estão tendo entrada de Bitcoin, né, e a capitalização do mercado está caindo, significa que está tendo pouca pressão de venda e está tendo acumulação. E é Exatamente. exatamente essa métrica. Quando ela está nessa região embaixo, olha só que curioso, se formou o fundo. Uhum. Né? Não é só você ter a visão se as baleias estão acumulando ou distribuindo, não. A gente olha a capitalização realizada. Se aquela capitalização realizada está sendo movida com lucro ou com prejuízo, e se as baleias estão distribuindo ou se estão acumulando. Essa métrica, né? É uma criação minha, pessoal, a gente colocou aqui na plataforma, e Muito bom. realmente ela dá sinais, não necessariamente de topos, mas sinais de sobreaquecimento, né? Sinais que as baleias, né, os maiores investidores estão distribuindo e a capitalização vai enfraquecer. E quando ela enfraquece, tem um bear market. Quando ela enfraquece,
tem um bear market, né? Uhum. Aqui, por exemplo, ela deu alguns sinais, ela enfraqueceu. Olha que curioso, mesmo assim o Bitcoin fez um topo, Sim. né? Mas não foi um topo muito alto, ou seja, foi um topo fraco. Sim, E já aí fez uma pegou muitas pessoas, divergência. Já fez já uma fez uma divergência. divergência. Sim. Isso. E aí já era um bear market. Então a gente já tá com essas divergências. Aconteceu uma aqui e aconteceu outra. Veja que aqui deu um sinal, 2 sinal. Aqui deu 3 sinais, aqui deu 2 sinais e a gente deu 2 sinais aqui. Pode acontecer de dar um terceiro sinal? Pode. Mas se o Bitcoin vir renovar uma máxima, eu acredito que será uma divergência. Então, provavelmente a métrica deve se comportar algo parecido com isso. E nessa Certo. divergência, o Bitcoin pode sim renovar uma máxima. Então, ela já dá um sinal muito bearish. Inclusive, né, a gente publicamos exatamente no dia que ela começou a ficar vermelho, né? Mas pode acontecer divergência como aconteceu aqui. Qual a certeza? Tem que acompanhar. Claro, A gente claro. tem outras métricas que estimam a possibilidade de um topo em outubro. Bacana. Mas eu não gosto de acreditar nisso 100%. Entende? Se for, bom, em outubro nós teremos um novo topo histórico e vai dar tudo certo. Agora, se não for, é importante que o primeiro estágio de venda já aconteceu no Bitcoin. Então, quem vendeu o Bitcoin acima de $100.000 fez um ótimo negócio, Verdade. na minha opinião. Na minha opinião. Sim, sim, é verdade. E aí a gente consegue tá criando, a partir dessas diversas métricas, várias outras, né? Essa é uma outra métrica que a gente avisou com muita antecedência no dia do cruzamento. Aí eu mencionei, pessoal, quando cruzar é um sinal de pressão vendedora forte. Essa métrica, ela baseia no SOPR. O SOPR é se os bitcoins estão sendo movidos com lucro ou prejuízo, mas é um dividido pelo outro. Quando ela fica alta, quando ela fica muito alta, é sinal que esses bitcoins estão sendo movidos com muito lucro. Mas isso chega numa sobrecompra. Então, isso tende a cair. E o que a gente identificou? Quando a média móvel nessa métrica de 80 cruza com a EMA de 90, ele dá sinais de venda ou sinais de compra. E geralmente é 2 sinais, né? Veja que aqui deu um sinal de venda, outro Uhum. sinal de venda. E esses sinais acontecem quando esse cruzamento ele acontece, né, de fato, em cima dessa linha pontilhada. E abaixo fica verde quando esse cruzamento acontece, quando está abaixo dessa linha pontilhada. E dá esses sinais. Veja que a gente deu 2 sinais ali vendedor, né? É Pode, aí perfeito. da mesma forma que a outra. Pode acontecer de ter um topo histórico? Pode. Por quê? Ela deu um sinal de bear market aqui, subiu um pouco, e esse pouquinho que ele subiu, ó, foi um novo topo histórico. Sim. Então, a gente pode ver essa métrica fazendo isso daqui também, da mesma forma que a outra. E dá, e dá um sinal positivo. Né? Mas o comportamento on-chain, a lucratividade da rede, ela não será mais a mesma. É importante reforçar isso. Cabe às exchanges decidir se a gente vai ter máximas históricas ou não. Eu acredito que tem essa possibilidade, até porque acima de $113.000 tem bastante nível de liquidação. Então, Para ir se por buscar. alguma razão, se o Bitcoin ficar transacionando ali próximo aos $70.000 e ele subir rapidamente, quem tiver em short, eu sugiro fechar, porque provavelmente ele vai ter uma alta muito rápida, similar ao que aconteceu aqui, em busca dessas liquidações. E tudo que for acima de $113.000, eu estarei vendendo, né? E eu Ok. acho que é naquele momento que vai acontecer a altcoin season. A altcoin season deve vir com muita força, essa próxima reação positiva que futuramente pode vir a acontecer com o Bitcoin, né? E normalmente é num curto espaço de tempo, a alt-season não costuma ser uma É, coisa que demora um ano ou assim. É, são algumas não, semanas, alguns meses e ponto final. há poucos meses, algumas em alguns dias apenas, Sim. outras tendem um pouco mais, né? Igual o Ada Cardano, Uhum. Solana, até porque Solana já fez um excelente bull market, né? Já, Ah, já. mas João, tem métricas que tá positiva? Tem várias métricas que dão essa possibilidade de
sinal positivo, né? Uma delas é o Reserve Risk Indicators, né? É uma combinação de várias métricas on-chain, né? Mas basicamente a gente está ali ainda transacionando numa região, né, de risco relativamente baixo, né? Quando a gente traz uma perspectiva de movimentação e atividade dos investidores de longo prazo. Então, eu acho que a gente pode ter uma vazão dessa métrica similar ao que aconteceu aqui em 2019. Então, a gente pode ter um comportamento, né, que essa métrica está apenas consolidando para dar uma explosão para cima e cair. Vai ser coisa muito rápida. Pode ser que seja de forma muito similar ao que aconteceu aqui em 2019. Então, a métrica que traz ali um viés positivo, né? E até o próprio MVRV, que muitas pessoas gostam, né? Ele ainda não deu sinais de grandes euforias. Se isso não acontecer, se essas euforias de fato não acontecer, é um sinal que o interesse pela blockchain, o interesse por Bitcoin não é mais o mesmo. Então ele está passando um processo mais duradouro, né? E ele deu, inclusive, um sinal bearish quando a gente pega uma linha de tendência aqui, né? Sim. Olha só. A gente pega essa linha de tendência aqui, quem foi rápido no gatilho conseguiu vender Bitcoin nessa linha de tendência, né? E é uma estratégia boa, né? Quando essas métricas, veja que ele está enfraquecendo e no passado ele não era tão fraco. É o que eu havia mencionado, tá vendo? Que ele parece ter mantido uma tendência, né? E só que a partir de 2018 isso declinou. E declinou por diversas razões. As exchanges acumularam muito Bitcoin, né? Os mineiros já é diferente, eles já distribuíram muito Bitcoin. E muitas entidades começaram a se tornar holder. Então, se muitas pessoas, entidades, têm a crença que vai ser um hold eterno, menos moedas vão ser movidas, menos capitalização será movida, como se fosse um momento de menos movimentação de Bitcoin. Então, essas métricas, elas vão ficar declinadas, elas vão ficar menores, elas vão ter amplitudes menores ao longo do tempo, né? Então, Não quer uma dizer das que o preço ideias não suba a médio e longo não quer prazo. isso. Você foi muito inteligente. É isso mesmo. Não quer dizer que o preço não suba, né? Porque pode ser que isso venha acontecer, ó, ele vir testar de novo e até cair. Isso pode vir acontecer. Mas só esse pouco que ele subir, o Bitcoin pode passar de $200 mil. Porque Correto. uma coisa é preço, outra coisa são sinais, né, comportamentos da análise on-chain. Até porque o preço, ele é criado, né, o preço ele é criado através de arbitragem nas exchanges. Se tiver muito interesse institucional, ela vai subir, não tem jeito. E aí, como que a gente monitora o interesse institucional, particularmente eu gosto, é através da SEC, né? Olha só o que está acontecendo, né? Aqui são todos os arquivos, todos os documentos na SEC que mencionam o Bitcoin. A gente atingiu Tem um vindo a topo subir. muito alto, né? E tá relativamente alto, tá ali numa variação alta. Só que olha que curioso, Bitcoin é lindo, maravilhoso, mas também está tendo interesse por Dogecoin. Olha só. A gente tivemos o maior interesse institucional por Dogecoin da história. Então, pessoal, eu não duvido assim, com muita transparência, igual aqui, a gente viu Dogecoin na casa do 0,001 dólar, e Dogecoin chegou a $0,70. Então, eu não fico descrente de acontecer algo parecido com isso daqui com Dogecoin, entende? Exatamente porque tem empresa já se posicionando, já À espera do colocando ETF. suas reservas. Provavelmente. Então, assim, tá vendo que dá para a gente explicar futuros comportamentos, famosos achismos, através de muitas coisas? E é isso que a gente faz aqui na Ufracto, tenta explorar tanto macroeconomia, comportamento de altcoin, análise on-chain, uma infinidade de coisas, né? Inclusive, nós estamos trabalhando fortemente numa versão que está, assim, sensacional. Todas as métricas, quase todas as métricas, né, assim dizer, que a gente tem para Bitcoin, a gente vai ter para diversas outras blockchain. Então nós vamos ter preço médio para Solana, para Ethereum, para ADA Cardano,
Então a gente vai conseguir dar tomadas de decisões muito mais eficientes também para as altcoins, né? Isso vai ser muito útil. Inclusive é uma dessas, a gente começar a explorar esses tipos de análise institucional, até porque isso daqui foi muito difícil automatizar essa análise, porque a SEC não tem uma API, a SEC não fornece isso, né, de uma forma tão transparente. Então a gente faz um grande trabalho por trás para ter esses dados, né? E até mesmo tirar essas dúvidas. Né? Será que estão acumulando XRP? Será que estão de fato acumulando Bitcoin? Ou será que é só questão de Twitter, Tens que internet? mostrar Ethereum. Mostra lá Ethereum, se faz favor. Beleza. Tirar aqui. Vou colocar o preço do Bitcoin, que nesse momento aqui eu tô sem o preço do Ethereum. Cadê? Muito alto também. Ok. Tá vendo que ele tá com uma tendência. Olha só, ele tem até uma tendência. Ele sobe, ele cai. Ele sobe, ele cai. Ele sobe. Só que é um ponto importante. Esses documentos que mostra ali, pode ser tantos documentos que as empresas estão colocando suas reservas, ou pode ser documentos que estão tirando suas reservas, sabe? E aí a gente tem que adentrar em outros formulários, inclusive a gente tem esses números. O formulário F13 é um formulário que é como se fosse uma solicitação. Eu quero ter Dogecoin na minha empresa. Eu vou colocar Dogecoin na estratégia da minha empresa. É o formulário, né? E como que você descobre isso? Você pode ir no Google, colocar SEC, né? Tem a parte aqui Edgar Full Text, né? E você colocar Bitcoin aqui, ó. E aqui na parte vai estar aqui embaixo, ó. Eu vou colocar Bitcoin só nos últimos 30 dias, tá? Okay. Vou pesquisar. E veja que tem vários tipos de formulário, 499, 497K, 10K. Existem os formulários que são os formulários de fato que faz a verdadeira solicitação, que é esse aqui, ó, 13FHR. Tá vendo? Só nos últimos 30 dias teve 79, né? Então, tá vendo? Uma estratégia institucional, ou seja, relatórios de investimento. Ou seja, aqui mostra as empresas, Elequim, Clarimat, são todas empresas que estão acumulando Bitcoin. Todas empresas que estão criando alguma estratégia de Bitcoin. Então, assim, aquele número que eu mostrei, ele é um número mais geral. Mas a gente vai ter o gráfico só do 13F aqui, que de fato é mostrando que as empresas estão acumulando, né? E a maioria dessas empresas aqui são fundos de capital, são fundos de estratégia, investimento. É muita empresa, tem muita empresa interessada por Bitcoin. Isso é empolgante, né? Mas particularmente, eu só não gosto muito assim, dessa gourmetização, né, que eles fazem. Que o ETF está aí, até porque eu acho que se o Satoshi Nakamoto estiver vivo, eu acho que ele não está gostando muito disso, né, na minha opinião. Claro, então, porque a Bitcoin não era isso, né? Não era isso, né? O Bitcoin é a tecnologia anarcocapitalista, antigoverno, né? Acho que algumas verdades têm que ser ditas. Então, e vai muito contra, né, esse comportamento tradicional tendo a aplicabilidade. Então, a gente está perdendo um pouco a questão da descentralização, a gente está perdendo um pouco diversas outras coisas que fogem um pouco do fundamento, né? Mas, olhando numa perspectiva de preço, isso pode ser interessante, porque pode trazer muito dinheiro institucional, né? E ter um crescimento contínuo, como aconteceu o S&P 500, né? Eu vi até uma análise de um grande investidor, que inclusive ele até faleceu em 2017, né? Que é o Prudin. Inclusive, eu gosto de análise de Richard Wyckoff, e o Prudi fez muitas análises interessantes que eu consumi as análises dele. Então tem um vídeo dele, acho que de 2013, 2012, ele fala, olha, eu passei a vida inteira vendo analistas falando de bear market no S&P 500. O S&P 500 vai cair, que vai cair, que vai cair. Se você olhar o S&P 500 desde 1900, desde antes da Grande Depressão, desde 1920, o S&P só sobe. É verdade. Entende? Então, pode ser que o Bitcoin seja a mesma coisa, ele pode subir ao infinito, pode ter bear markets ali de 70%, menos 70%, menos 50%, mas vai passar 10, 30 anos, o Bitcoin já pode estar negociado a 2 milhões de dólares, 3 milhões de dólares. Então, se você tem uma convicção de holder de longo prazo, se você tem coração para segurar um bear market muito forte,
A única coisa que eu indico é você ser um investidor de longo prazo, literalmente. Eu acho que vai ser uma das Sim, melhores é sempre estratégias. mais. O SP500 tem aquela nuance que as empresas podem ser retiradas e adicionadas ao índice, e que também justifica um pouco aquela constante subida, porque se as empresas não têm um bom desempenho, eles depois também retiram, depois adicionam outras e tudo mais. Os índices têm essa Sim, é vantagem. verdade. João, diz-me Verdade. uma coisa, se por exemplo, quem nos está a ouvir, e tiver a usar a Alfractal, atenção que eu vou deixar no link da descrição, onde vocês fazem as vossas publicações, quer no Telegram e também no X, para vocês também, para as pessoas também ficarem a par. Mas, por exemplo, se eu quiser fazer uma trade, não estamos agora a falar tanto de investimento de longo prazo, certo? Aí já estiveste a mostrar. Mas há um ou dois ou três, não sei, indicadores a nível de dados on-chain que nós devemos ter mais em consideração nas nossas análises, se pudesses partilhar connosco? Para Bitcoin, a gente tem essa amplitude bem ampla, né? Mas quando Sim, a gente fala de day trading, eu particularmente gosto muito de análise derivativa. Então, a ok, primeira coisa, eu começo o meu dia analisando o nível de liquidação de uma determinada moeda, né? Então, por exemplo, aqui eu estou com o Bitcoin, eu estou vendo que tem um pool de liquidez na casa de 74 mil dólares. ok. Se, na minha análise técnica, ele está mostrando uma tendência de baixa de curto prazo, pode ser que o Bitcoin está indo lá. Mas olha que curioso, tem bastante coisa acima, né? E tu vês Mas a quando a gente mensal, é isso? mensal, mas quando a gente traz uma perspectiva mais de longo prazo, veja que tem um pool ainda, olha só, em 74 mil dólares. Então, Exato. pode ser que o Bitcoin, né, ele venha buscar essa liquidez antes de talvez dar uma reação mais positiva. E da mesma forma, eu faço com diversas moedas. Um exemplo, eu vou colocar aqui XRP, né? Ok. Eu posso olhar o tanto 6 meses, opa, olha, um dólar e 80 Uhum. tem grande liquidez em XRP. Mas eu É posso stop tomar uma loss logo decisão. abaixo do suporte. Olha só, no curto prazo, né? Ali próximo a 2,20. Ou seja, o preço está caindo, os trades estão se posicionando em longs. Então, Exato. isso vai fazendo um pulso formares aqui embaixo. Veja que eles começam a ficar mais acesos. Deixa eu até tirar essa suavização. Né? Veja que eles começam a ficar mais acesos. Por quê? Porque o preço está caindo, o Open Interest está subindo, o Long Short Weight também está subindo e está mostrando mais pool de liquidações embaixo. Então, isso é o famoso queda, né, em busca de liquidações em cascata. Então, o preço Sim. cai e depois ele começa a cair rapidamente. E normalmente ele para quando esses traders são liquidados. Então, a primeira coisa aqui, né, o que eu poderia pensar em fazer nesse caso em XRP? Eu falo, opa, se ela for em 2,20, eu posso entrar em um long de curto prazo, porque ela já liquidou, Uhum. né, os trades de longs. Eu costumo Exatamente. dizer que você tem que entrar em um long ou comprar quando os longs forem liquidados. Você tem que vender, pensar em vender ou entrar em short quando grandes posições shorts forem liquidadas. É uma estratégia que eu uso há alguns Sim, anos as e stop loss a funciona. serem ativadas, liquidações a ser ativadas, numa short significa que está a haver compra, do ativo, portanto faz esse movimento reativo, no curto prazo. Isso, perfeito. E outra métrica que eu gosto de olhar é o Whale versus Retail Dashboard, ou seja, são as posições líquidas alavancadas das baleias e as posições, né, do varejo. Né? Então, a métrica que ele já vai plotar aqui, deixa eu colocar aqui. Isso. A métrica que ele vai plotar aqui agora é as posições, né, em relação às baleias e o varejo. Quando ela sobe, significa que está tendo um interesse maior das baleias entrar em longs em relação ao varejo. Quando está caindo, significa que as baleias ou tá fechando, né, o, os seus longs, né? Uhum. Ou simplesmente está abrindo mais shorts em relação ao varejo. Aí começa a ter essas pequenas discrepâncias, né? Então, como é que eu gosto de analisar aqui? Se a gente observar o que está acontecendo no curto prazo aqui para o Bitcoin, as baleias tá aqui, que é essa linha azul, elas estão neutras, né? Elas não, né, vamos dizer assim, Sim. elas não estão se posicionando tanto. Mas olha o que aconteceu aqui um pouquinho antes, né? Elas tiveram mais interesse em entrar em shorts e fechar os seus longs em Uhum. relação ao varejo, né? E aqui embaixo a gente consegue ver moedas, a gente pode até trocar a cor,
eu gosto dessa cor aqui, ó, Spectral, a gente consegue ver moedas onde que as baleias estão mais interessadas em longs do que o varejo, e moedas onde que, né, as baleias estão menos interessadas em longs do que o varejo. Então, por exemplo, AI, USDT. As baleias estão querendo mais se posicionar em longs do que em short, do que o varejo. A outro caso aqui, ó, LDO. Então, opa, eu já anoto aqui, eu já anoto a AI, eu já anoto a LDO, eu vejo o nível de liquidação, né? Para eu tomar minha decisão. Eu nunca tomo minha decisão à cega. Aí depois eu venho para o screener para fazer análise de risco, a explorar algumas métricas, né, que pode tá ali divergindo, que eu gosto bastante. Por exemplo, aqui nesse screen nosso, a gente pode colocar o RSI, a gente pode colocar dados derivativos, dados de alavancagem, né? E uma métrica que eu gosto muito é o OI Trend, aqui, ó. O Short Term OI Trend. O que é o Short Term OI Trend? É uma tendência de crescimento, né, ou queda do Open Interest. Então, ele tá, aqui embaixo, a gente até exemplifica o que é o Short Term OI Trend. Ó. O Short Term OI Trend é uma métrica de variação que inclui de 5 minutos a 1 hora do Open Interest. Então, a gente está pegando a variação de 5 minutos. Imagina que a variação de 5 minutos do Open Interest é positiva. A de 15 minutos está positiva. Então está tendo uma tendência crescente. A de 15 e 30 minutos estão positiva. E a de 1 hora também está positiva, a gente vai lá e divide por 4, né? Então está tendo um crescimento, uma força de entrada de análise de open interest, de posições alavancadas, e isso é sinal de baleia, né? E a gente vê, olha que curioso, normalmente as que têm mais injeção de dinheiro são as menores. E eu até mencionei recentemente que a gente já começou uma altcoin season, poucas pessoas não estão vendo, que é a altcoin season das top 400. Então as altcoin seasons já está acontecendo para as altcoins menores. Okay. A gente está falando altcoins com market caps menores. Mas nós conseguimos ver rapidamente aqui, ó, dando um zoom, que Solana está tendo mais interesse ali das baleias de entrar em longs, aumentando suas posições, do que Bitcoin. Então a gente pode ver uma recuperação da Solana mais rápida do que a do Bitcoin. Se está próximo a zero, significa que o Open Interest está neutro no curto prazo. Então, é uma forma que eu gosto de olhar. Eu falei, opa, se está nessa região mais superior, é um sinal que ela fortalece a ideia de eu entrar em um long. Mas eu já anotei aqui, se a baleia está interessada, mais do que o varejo, entrar em long, é um ponto. Se ela tiver, já deixa anotado. Solana, as baleias têm mais, né, interesse em longs. Aí eu posso dar uma olhada aqui se o Open Interest está subindo, de uma certa forma. Certo. Mas ele não está subindo só na 1 hora, ele está subindo de forma constante. É a forma que eu uso. Posso olhar também os sinais. A gente pode vir aqui, ó, no Crypto Signal, colocar Solana, USDT, colocar ali no seu time frame de preferência, por exemplo, de 1 hora. Vou colocar um caso aqui, ó, deu um sinalzinho de long aqui, ó, né, em algumas métricas. Beleza? Aí, para ter, eu tô falando mais de day trade, né? Para a gente fazer, para dar uma confirmação mais extra, eu gosto também de fazer análise de risco. Então, cara, para mim já seria mais do que o suficiente para tomar uma decisão. Ó, posso colocar aqui só o SDT, colocar aqui uma escala menor, 1 hora é bom. Não 1 hora eu gosto de colocar 72 horas aqui. E eu percebo que, olha que curioso, quando o shape rate fica bem baixo, lá ela dá oportunidades, né, de longs aqui. Então, por exemplo, eu tô vendo nessa ocasião, né, o Open Interest está tendo um crescimento, o shape rate está dando determinados sinais de risco baixo. Eu começo a penso em entrar numa posição de long. Mas, particularmente no momento atual que a gente está gravando esse vídeo, eu estou dando mais preferência a short, porque a tendência maior, ela virou, né? Ela virou para baixa. Então, ela pode dar oportunidades de longs, mas vão ser oportunidades mais curtas. Veja que ela deu oportunidade de long aqui, ó, depois foi mais baixo.
Isso Então é é muito tal é importante. o tal problema, às vezes, quando estamos a falar, é o explicar os time frames, é muito importante, porque estamos a falar de curtíssimo prazo, mas a Curtíssimo tendência prazo. neste momento é uma tendência de queda e é preciso ter, É, ou seja, estamos aí contra o vento, como eu costumo dizer, é aí contra o é, vento. Pode correr bem, é, mas não é muito tempo, não é? é. E aí tem as questões mais de métricas de vieses, né? Um exemplo, porque a maioria das pessoas gostam mais de entrar em longs, né? Mas se a Certo. gente olhar aqui, né, no Altcoin Season Index, veja que a maioria das altcoins não estão performando muito bem. Mas quando ela está nessa região, futuramente elas vão performar mais. Sim, Então eu versus vejo que BTC. nós estamos no momento de acumular muitas altcoins. E eu até mencionei recentemente para a gente ficar de olho em algumas categorias, que é o mercado de DeFi, né? Eu fiz Sim, até esse post fizeste um pouco, recentemente fizeste. aqui, Sim, sim. exatamente porque a dominância do mercado de DeFi já tá nos níveis abaixo. Pode cair mais um pouco? Pode, mas existe uma probabilidade muito maior que nos próximos meses a dominância do Bitcoin comece a recuar e um dinheiro vai entrar forte aqui no mercado de DeFi. Também mencionei lá na minha página pessoal que não é só DeFi, as game coins também. E por que game coin? Porque esse ano está previsto o lançamento acho que eu já até mencionei, né, do GTA Sim, 6. sim. Então, isso vai entrar muito dinheiro nessa parte, né, de games, e eu acredito que vai ter muita especulação. Então, é, essas categorias de DeFi, Gamecoin, metaverso, eu acredito que vai dar bom demais. Porque elas estão num bear market muito longo. Elas estão Sim, bear sim. market basicamente desde o início de 2021. Então, desde o final de 2021, desculpa. Então, provavelmente vai ter algumas oportunidades surgindo aí. Mesmo que caia alguns 15%, mais 20%, eu acredito que aquelas métricas que eu havia mencionado sobre o Bitcoin, né, inclusive, nós fizemos até uma análise bem recente falando que, né, que o Bitcoin, qualquer preço acima de 84 mil dólares, ele é visto como uma resistência, né? Exatamente porque ele não está conseguindo superar o Sim. CVDD Channel, né? E se a gente olhar um pouco o histórico aqui, lá no início de março, né, nós falamos, olha, Bitcoin não pode perder 84 mil dólares, porque se ele perder 84 mil dólares, uma nova correção vai acontecer. E o Bitcoin corrigiu, né? Ele foi 77 mil dólares depois que a gente publicou. Então a gente está falando aqui, que é o último suporte. Hoje, né, na realidade, lá no início de março era o último suporte. Como é que ele perdeu? Agora está se tornando resistência. Exatamente. Pode cair mais? Pode. E a gente tem que olhar aí preços, né, abaixo ali dos 65 mil dólares, que seria uma excelente oportunidade para estar comprando Bitcoin. E se isso vier a acontecer, eu acredito que é um fortíssimo sinal que a altcoin season vai de fato, uma altcoin season mais duradoura, né? Eu acho que de fato vai acontecer, entende? Há Acho que é tal onde uma que vai ter uma reversão de mercado, né? O Bitcoin vai acumular e muitas altcoins novas irão surgir, né? Projetos novos, de games, projetos de DeFi, RWA, né? Acontece isso tudo muito rápido. Inclusive, eu estou monitorando o GitHub, né? Tá surgindo muitos projetos que em breve vão ser lançados lá no CoinMarketCap, no Coin. Então tá surgindo muitos projetos novos. Acho que é ok. muito importante as pessoas ficar antenada a alguns projetos bacanas novos que estão surgindo, porque são eles que podem te dar a oportunidade de ficar rico. Né? O Bitcoin não vai te dar a oportunidade de ficar Não, rico, só vai isso te dar não. uma oportunidade de. O máximo que ele vai subir a partir de agora é uns 100, 150%, talvez, né? Mas ele não vai subir 200 mil por cento, ele não vai subir 300, 400 mil por cento, né? A única oportunidade para isso acontecer são altcoins que estão mortas, literalmente, ou recém-lançadas, né? Eu não vejo outra possibilidade. Então, eu acho que a gente está no momento que tem que começar a pensar acumular altcoin. Bitcoin Ok. tem que ter ali, né, na sua estratégia, é uma opinião pessoal minha, mas eu acho que nós estamos começando a flipar esse interesse. Então, Tem a ver qualquer sempre reação com positiva.
com a tolerância de risco e também com o capital que as pessoas têm, as finanças também que as pessoas têm, se Bitcoin cair aos 64 mil dólares, vamos ter uma capitulação das altcoins. É muito provável. E se isso Sim. acontecer, o retorno. Solana, XRP, Solana vai para Ethereum, baixo a de 100, gente, certeza, sim. bem abaixo de 100, Sim, XRP sim. a gente tem níveis de liquidações XRP em $1,20, Exatamente, né? sim. E aí Então ela sim pode poderão cair lá ser para... de facto boas oportunidades, porque quando entras em capitulação, enquanto as outras pessoas estão a desesperar e a vender, é uma Isso. excelente oportunidade, de certeza absoluta. É. Meu caro, já vamos em 1h15 de episódio. Eu acho que foi extraordinário. Olha, eu vou dizer isto, é mesmo verdade. Eu tenho aqui uma folha e estou a anotar. Que é para depois ver na plataforma, porque deste-me a gentileza de ter acesso à plataforma, que é para depois também acompanhar e ver as coisas. Meus amigos, eu espero que tenham gostado do episódio. Eu acho que isto merece um gosto, de certeza absoluta, porque o trabalho aqui do João é extraordinário. E vocês estão num processo ainda evolutivo que seguramente vai ser muito frutuoso e vai ter, de facto, um grande retorno a nível de conhecimento para todos nós que vos acompanham. Espero que também da tua parte tenhas gostado de estar cá e combinamos para uma próxima, certo, João? Ok. Só Ficamos fazer o assim. convite, estamos aí disponível, e esse amor que temos aí de compartilhar, de ensinar, eu acho que vai agregar muito valor, né? E fazer o que realmente muitas pessoas têm interesse nesse mercado, que é ganhar dinheiro, né? Ganhar Claro. dinheiro, então ver formas, estratégias de não só para quem acumular, para quem gosta de fazer trade, enfim, buscar alavancar aí a questão financeira de todos. Sem dúvida, Beleza? sem dúvida, sem dúvida. E os dados on-chain são uma ajuda muitíssimo grande. Meus amigos, espero que tenham gostado do episódio. Vemo-nos numa próxima. Beijinhos e abraços. Um abraço. Tchau, tchau.